Justiça no Brasil dá razão à Apple por deixar smartphones mais lentos, né? Estava acompanhando aqui o portal do Tecnoblog quando eu vi essa notícia, né? Se você não sabe, a Apple ela foi condenada em nada mais nada menos que 500 milhões de dólares nos Estados Unidos pelo escândalo que ficou conhecido como Battery Gate, né? É quando a Apple ela foi acusada ali de praticar obsolescência programada dos smartphones mais antigos dela. Com isso, né, você acaba forçando o consumidor a adquirir um produto mais novo, ainda que não seja o momento de realizar a troca, né? Então o smartphone está funcionando, ele tem um desempenho para funcionar por muito mais tempo, né? Você consegue ainda rodar aplicativos. Entretanto, a Apple, que ela fez, reduziu, né, o desempenho desses aparelhos, o que faz com que o cliente acabe ficando nervoso, com raiva, sem ter o prazer e a satisfação e até podendo utilizar o aparelho da forma como deveria utilizar e acaba forçando uma troca do smartphone, né? Como eu falei para vocês, esse escândalo, eu não falei ainda, mas esse escândalo teve no início lá em 2017 e a Apple foi condenada nos Estados Unidos a pagar 500 milhões de dólares, algo em torno de 25 dólares por iPhone afetado, de acordo com fonte obtida aí pelo Tecnoblog, né? Na Europa, né, na França, a Apple também foi condenada a pagar algo em torno de 25 milhões de euros como multa, né? Entretanto, ocorre vírgula, porém vírgula, que no Brasil a situação é um pouco diferente, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro e do Paraná foram, né, buscaram, assim como o Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática, o IBDI, porém, na primeira instância, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, de acordo aí com o desembargador João Egmonte, ele entendeu que a Apple não praticou obsolescência programada e agiu para preservar a experiência do usuário ao reduzir o desempenho dos iPhones. Então, o desembargador entendeu que a Apple ela está cuidando dos usuários ao reduzir o desempenho do smartphone que até ontem tinha a possibilidade de rodar determinado programa, por exemplo, e hoje não tem mais, né? Ele se torna obsoleto. Isso porque o cliente, o consumidor, ele tem que ser protegido. É a mesma coisa que você vender um carro que pode chegar a 150 km por hora, mas a velocidade máxima dele vai ser 50 para preservar a integridade do cliente, do consumidor, né? Ao meu ver, essa decisão é um completo absurdo, né? Nós temos aonde é o berço da Apple, a casa dela, os Estados Unidos, onde ela é condenada, a justiça lá, não vou dizer que a justiça do Brasil não é séria, mas a justiça lá também é muito séria, e eles são condenados, fica comprovado que a Apple praticava tal ato, eles são condenados numa multa milionária. E aqui no Brasil, essa multa não se repete, né? Simplesmente, na verdade, se inverte. É considerado que a Apple fez uma coisa boa para o consumidor, né? E dentro dessa decisão aqui, eu vejo algo que eu vejo constantemente na minha atuação como advogado, que é justamente o fato de que as empresas não sofrem a sanção que elas deveriam sofrer para deixar de praticar determinado ato ilícito, né? Enquanto nós tivermos empresas multinacionais, nacionais, que atuam em todo o território nacional, empresas que têm faturamento milionário, bancos, tendo que pagar indenizações de 2, 3, 4, 5 mil, a empresa vai continuar fazendo besteira, vai continuar fazendo o ato ilícito com o consumidor, vai continuar praticando dano ao cliente. Isso porque, diferentemente dos Estados Unidos, a empresa lá, se ela praticar um ato de obsolescência programada, é 500 milhões de dólares. Ela vai pagar uma indenização milionária. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, pode-se praticar determinado ato que é considerado proteção ao consumidor, né? Vou buscar mais algumas informações aqui do artigo publicado lá pelo pessoal do Tecnoblog, né? De acordo também com a matéria, o IBDI levou ao caso ao STJ e ao STF, que são as nossas instâncias superiores. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Um que vai tratar de causas que atacam
leis, né, abaixo da Constituição Federal, e o STF que vai atacar algo que justamente seria contrário ali à nossa Constituição. De acordo com a matéria também, o Procon de São Paulo vai notificar a Apple, comunicou que após tomar conhecimento do acordo estabelecido nos Estados Unidos, decidiu notificar a Apple, né? O órgão quer saber se a companhia pretende pagar a mesma indenização aos consumidores brasileiros da que foi paga aos norte-americanos, uma vez que o produto é o mesmo e a lesão e o dano são idênticos. Perfeito raciocínio do Procon de São Paulo. A gente tem a Apple reconhecendo e fazendo um acordo. Por que não? Por que no Brasil é considerado que ela protegeu o consumidor? Né? É muito complicado, né? É nesse ponto que a gente vê que a má prestação de serviço não se dá, na verdade, além de diversos outros fatores, se dá principalmente pela falta de sanção. É a mesma coisa que a mãe ou o pai irresponsável não repreende o filho mal criado, né? A partir do momento que a justiça não repreende o ato ilícito se repete. Então agora a Samsung pode fazer, ganhou um excelente precedente para se criar obsolescência programada. Inclusive eu acho que o meu S9 já está com esse tipo de problema, já fica mais lento, a bateria já não rende mais, né? E a gente tem que pegar um aparelho que custa 2, 3, 4, 5 mil, os novos iPhones custando 6, 7, 8 mil. A gente tem que trocar em 2 anos. Porque porque a empresa ela realiza um ato de obsolescência programada para proteger você, consumidor, né? Para defender o teu direito, né? Então você tem que gastar mais com o aparelho que você já comprou, que poderia muito bem estar no mais perfeito desempenho dele, mas não, a empresa vai reduzir o desempenho para te proteger. E você que compre o novo, que compre o iPhone 11 Max Pro de 7, 8 mil reais. Inclusive, sendo vendido mais caro na própria loja oficial da Apple do que nas Casas Bahia. Bom, pessoal, esse foi um comentário, matéria bem bacana. O Tecnoblog é um dos maiores portais de tecnologia do Brasil. Fazendo esse comentário aqui para o canal do Zoom Digital. Não deixa de se inscrever. Apoia aí, compartilha esse vídeo. O que você acha desse tipo de atitude? A nossa justiça, a Apple, o consumidor sempre ficando para trás. Vou me despedindo agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.